Mariana Jean-Jacques, quem diria, hein? Sei lá, 6 meses? Quem diria como estaria essa relação entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump? Uma boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde a todos. Pois é, mudou muito rápido e mudou muito, né? E você estava falando aí sobre apurações, eu também aqui no celular o tempo todo, né? Todo mundo correndo para apurar o que a gente conseguir. E olha, eu já pedi comentários aqui do Departamento de Estado e da Casa Branca. Ainda não recebi resposta aqui na Casa Branca, conversei mais uma vez com os assessores, eles ainda não têm nada concreto para dizer sobre esse assunto. Claro, é um dia aqui bem movimentado, vocês podem ver o pessoal passando aqui atrás de mim para participar de um evento aqui que vai ter na Casa Branca hoje. Então eles estão aqui, imagina, esse clima de final de ano, né, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas pedir também esses comentários, estou tentando conseguir alguma coisa aqui do lado de cá, né, por parte do governo americano, sobre a razão, né, sobre qual o argumento, qual foi a lógica por trás dessa decisão de tirar Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela lei Magnitsky. Então, tanto Alexandre de Moraes quanto a esposa e o Instituto Lex, o Instituto Jurídico, foram retirados da lista de sanções, algo que seria impensável, claro, como você disse, Débora, 6 meses atrás, né? Só para a gente lembrar, Alexandre de Moraes foi sancionado pelo governo americano, enquanto Donald Trump fazia uma série de críticas muito duras a Alexandre de Moraes, a atuação do ministro, fazia críticas também ao presidente Lula naquela época, e aí a situação foi mudando, né? Donald Trump se encontrou com Lula nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York, os dois conversaram muito rapidamente, depois conversaram mais vezes por telefone, se encontraram na Malásia, houve também encontros aqui em Washington entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio. A gente teve a retirada de uma grande parte das tarifas sobre produtos brasileiros e agora, no começo do mês, Lula conversou mais uma vez com Donald Trump pelo telefone e pediu para que outros produtos também fossem isentos das tarifas, pediu para que o governo americano fizesse mais pelo governo brasileiro. A gente não sabe se exatamente nessa conversa foi tratada essa questão das sanções, mas fato é que agora, pouco mais de uma semana depois da última conversa por telefone entre Lula e Trump, há essa retirada de Alexandre de Moraes, da esposa do Instituto Lex, da lista de sancionados pela lei Magnitsky. Então foi uma notícia que saiu agora no Departamento do Tesouro. O Departamento do Tesouro americano publicou essa remoção de Moraes ali da lista. E que vem, então, é o último passo, né? A última ação, na verdade, do governo americano, pelo menos até o momento, com relação ao Brasil. É importante também a gente esclarecer, Débora, que, claro, há todo esse contato, esse esforço, não só do governo brasileiro, mas também do setor privado brasileiro, que veio até aqui em Washington para conversar com o setor privado americano, para falar sobre a situação, mas há também componentes de política interna aqui nos Estados Unidos que podem ter se refletido principalmente na questão das tarifas, como a crise de popularidade de Donald Trump, baixos índices de aprovação do governo e o aumento dos preços tudo isso fez com que Trump repensasse a questão das tarifas, e tarifas que principalmente afetavam o Brasil, que é um dos grandes exportadores aqui para os Estados Unidos, exporta produtos importantíssimos para eles, claro, aqui americanos, como o café, por exemplo. E agora a gente tem também essa retirada das sanções, que era uma questão muito mais política, porque em todas as negociações, Débora, havia ali dois lados, né? Havia o lado comercial, que era visto como o lado mais fácil de ser resolvido, isso tanto pelo governo americano quanto pelo governo brasileiro, pelo setor privado também, porque era algo mais lógico, menos complexo, digamos assim, muito mais simples, porque simplesmente não havia. O Brasil compra mais dos Estados Unidos, apesar de ser um exportador importante, compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Então a questão comercial, ela sempre foi mais fácil de ser resolvida. Agora, a dificuldade estava mesmo na questão política, na questão do que Trump queria por parte do Brasil para retirar essas sanções contra autoridades brasileiras e para ter uma relação melhor, né, para destravar a relação com o governo brasileiro. A questão política sempre foi a questão mais difícil, sempre foi o maior obstáculo. E agora, com a retirada de Alexandre Moraes dessa lista,
há ali um indicativo, né, um sinal de que o governo americano pode começar a enxergar essa questão política de uma outra forma. É claro que também isso tem mudado na relação de Trump com Lula, que disse até que passou até a elogiar Lula, né, dizendo que Lula é um homem bom, depois de ter criticado muito o presidente Lula. Então, isso mudou na relação entre Trump e Lula, mas também o que mudou, né, essa atitude do governo americano de tirar Moraes da lista das sanções Magnitsky, nos leva a pensar o que mudou no entendimento do governo americano. Se o governo americano acha que o Brasil fez alguma concessão de alguma forma. O Brasil aprovou o projeto de dosimetria nessa semana e essa remoção de Moraes ela vem logo depois da aprovação desse projeto. Então, claro, nenhuma fonte me falou sobre isso especificamente, mas a gente se pergunta se os Estados Unidos viram isso de alguma forma como uma concessão, viram algum outro passo por parte do governo brasileiro ou do Congresso como algum tipo de concessão capaz de mudar essa situação e de tirar então o nome de Moraes da lista Magnitsky, de sancionados pela lei Magnitsky, ou se de fato apenas a conversa, apenas a relação entre Lula e Trump e também os componentes políticos aqui dos Estados Unidos e a vontade de mudar essa relação do Brasil foram suficientes para que o Trump, para que o Departamento do Tesouro, né, na verdade, que aplica essas sanções, mudasse de ideia e tirasse o nome de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela lei Magnitsky. Então são perguntas que ficam sobre qual o argumento, qual a lógica por trás da remoção do nome de Moraes dessa lista. Isso ainda não foi esclarecido, deve ser esclarecido em breve, tá? Em breve a gente deve ter um posicionamento aqui do governo americano sobre isso, explicando melhor quais os argumentos por trás dessa decisão, mas até o momento a gente tem então essa grande notícia, né, de impacto, no sentido de um impacto muito grande para o Brasil, e até expliquei isso aqui para eles, falei, olha, é uma notícia, porque quando Moraes foi incluído na lista Magnitsky, a gente reportou isso, foi uma grande notícia no Brasil, então agora a remoção também então a gente quer entender melhor o que está acontecendo e a gente aguarda então mais esclarecimentos do lado de cá, aqui do governo americano. Débora e Yuri.